Tá ao vivo? Vai lá. Olá, pessoal. Bom dia. Cumprimento todos vocês com a graça e a paz de Jesus. Com imensa alegria e satisfação que nós estamos hoje aqui, eu e o meu amigo pastor Douglas do Carmo, para darmos continuidade, enfim, na lição do trimestre da Escola Dominical. E para nós é um motivo de muita satisfação poder compartilhar isso com vocês e eu ter aqui a companhia do pastor Douglas, que é pastor da nossa igreja, vocês já conhecem. E eu queria, desde já, agradecer a presença do pastor Douglas aqui nessa manhã. Obrigado. Que sempre nos abençoa, sempre colabora conosco de uma forma muito voluntária e muito graciosa. E quero já, desde antemão, orar e passar a palavra ao pastor. A gente vai orar aqui, pastor? E até te pedir para que fizesse essa oração e, a partir daí, você desse início à lição da Escola Dominical. Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, um prazer estar com você nessa manhã de domingo, dia 17 de maio. Deus tem nos dado graça, Deus tem nos dado vida. Nós vamos fazer essa oração. Como você já percebe, nós estamos hoje aqui de máscara. Eu pedi aqui para o meu amigo presbítero Michel colocar a máscara, porque eu estou tossindo um pouquinho, né? A princípio não é nada, não é nenhum Covid-19, é a princípio, mas vamos orar, pedindo a Deus graça, e você que estiver na sua casa, que a palavra de Deus chegue aí até você nesse momento, essa reflexão, essa construção que a gente vai fazer sobre um tema muito importante. Você vai poder mandar a pergunta? Vai poder, então, mandar a sua pergunta aí para a gente poder dialogar. E o desejo do meu coração é a gente poder chegar até você com conhecimento franco e claro da palavra de Deus. Vamos orar? Reúna aí o pessoal aí na sua casa, se você puder, dê as mãos, se você puder, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nessa manhã de domingo, te agradecemos pela oportunidade que temos, ó Deus, de nos reunir, não como gostaríamos, ó Deus, fisicamente, com toda a congregação, mas por esse instrumento, Senhor, nós conseguimos chegar até a tela, o celular ou a televisão dos teus filhos e poder compartilhar a palavra de Deus nessa manhã através da Escola Bíblica Dominical. Eu te peço, Senhor, uma porção da tua graça, porque estarei fazendo uso da tua palavra no exercício aqui do professorado. Me dá graça, Senhor, para poder transmitir a tua palavra e que haja reflexão e entendimento, claro, da exposição da tua preciosa palavra. Nos permita ter uma manhã de edificação aqui na Escola Bíblica Dominical. Te pedimos a tua bênção, em o nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje nós estamos então na lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que seria olhar sobre outro aspecto, o sacrifício de Jesus Cristo. Bom, todos nós sabemos que o sacrifício de Jesus é a espinha dorsal da fé cristã, é o principal pilar da fé cristã. E muitas vezes pensamos que o sacrifício de Jesus nos beneficiou imediatamente, nos religando ou nos redirecionando ao Pai. Até então, segundo o apóstolo Paulo, irado com a humanidade, porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. E Deus olhava da terra e não via um justo sequer. Então, através do envio, da encarnação do seu santo filho Jesus, ele então vai propiciar, favorecer essa aproximação ou reaproximação com Deus Pai. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele vai nos mostrar uma outra perspectiva, ou pelo menos uma perspectiva adicional, quanto ao valor e o benefício do sacrifício de Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa manhã de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos ver, então, onde se aplica o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a temática aqui da lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Se você puder, abra sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, o próprio texto áureo aqui já nos informa. No versículo de número 14 diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Pessoal, já é provocador essa frase. De ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2,14. A verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos. Reconciliou de que maneira? Veremos isso. Reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens, mas posso adiantar, entre os homens com outros homens,
poderíamos acrescentar aqui? E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu sempre gosto de fazer aquele giro panorâmico, porque favorece a mim e a você que, de repente, está sem lição. Mas nós vamos falar aqui sobre 3 tópicos. O primeiro, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Por seguinte, falaremos, pela paz, Cristo fez um novo homem. Falaremos sobre isso também, ok? E em seguida, pela cruz, reconciliados com Deus num único corpo, tá bom? Bom, diante disso, a gente pode pensar que no sacrifício de Jesus Cristo, a gente sempre entende tradicionalmente que um elemento se rasgou de alto a baixo. E nós falamos isso em pregações, em estudos, que simultaneamente à morte de Jesus, o véu do templo, aquela cortina trançada, alta, pesada, que um homem só não conseguiria de maneira alguma transportar para poder tingir e fazer as manutenções periódicas, ela, como um papel fino, ela se rasga de alto a baixo, e aí então já não havia mais a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Aquilo para nós é um marco. Por quê? Porque aquilo tenta mostrar para nós simbolicamente que aquela divisão entre o homem e Deus já não existia mais, já não existe mais. Então isso a gente sempre pensa diante disso. Está vendo? Jesus morreu por nós, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e hoje já não há mais separação entre Deus e os homens. Perfeito, ok, não há problema nenhum. Só que nesse mesmo dia, nesse mesmo instante, simbolicamente, é lógico que Paulo vai fazer essa construção teológica na carta aos Efésios, mas Paulo diz que um outro elemento foi partido, um outro elemento caiu. E que elemento é esse? Estava conversando aqui já com o presbítero Michel, é o muro de separação. Ô Douglas, que muro de separação é esse? Primeiro, a gente precisa ler o texto, a gente leu lá, Efésios 2,14, ok? O texto diz lá para nós, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, quero te dizer aqui nessa manhã, para a gente começar a nossa reflexão, que simultaneamente ao véu, no dia que o véu foi rasgado, o muro de separação também caiu. Pastor, que muro é esse? Naquele santuário que Jesus pisou, e hoje já não existe mais, haviam pátios, compartimentos que poderia receber gentios, simpatizantes do judaísmo ou gentios convertidos, os chamados prosélitos. Só que naquela adoração que acontecia no interior do santuário, só os sacerdotes entravam, os gentios e judeus ficavam literalmente separados em compartimentos, os chamados pátios. Então havia o pátio dos judeus e o pátio dos gregos, o pátio dos gentios. E todos eles adoravam a Deus, os sacerdotes no interior do santuário, e os judeus dentro de um pátio, ok? Ocupando um pátio, e os gentios ocupando o outro pátio. E todos eles adorando a Deus, mas obviamente separado por um muro. Ok? Está pegando aí? Separado por um muro. O apóstolo Paulo diz que no dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, o muro caiu. O que Paulo quer dizer com isso? Quando o muro cai, Paulo está querendo dizer que agora judeus e gentios devem desfrutar do mesmo ambiente, ok? Do mesmo ambiente, juntos, misturados, sem problema nenhum, porque na cruz cai a segregação, na cruz cai o preconceito, na cruz cai o racismo e na cruz, obviamente, os homens agora devem conviver harmoniosamente, harmonicamente, em paz. Então, eu preciso deixar claro, o muro não caiu no dia que Jesus morreu. Paulo está trazendo uma construção teológica. Esse muro caiu verdadeiramente no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Aí o muro verdadeiramente caiu. Mas Paulo está fazendo uma construção teológica sobre esse muro que separava. E a arqueologia descobriu no século XX, inclusive as placas com as inscrições que dizia: se algum judeu cruzar a faixa dos gentios ou o contrário, era passível de morte. Ou seja, mesmo eles tendo o mesmo Deus como objeto central de adoração, eles faziam essa segregação, sabe, meu amigo? Você lá e eu cá. Você num canto e eu no meu, e todos nós sendo filhos do mesmo Deus.
Paulo está dizendo que isso é um benefício que foi nos dado no dia da morte de Jesus na cruz. No dia que Jesus morreu na cruz, não somente o véu do templo se rasgou, mas também o muro caiu, trazendo-nos, portanto, um benefício vertical, aquele que me reconecta novamente a Deus, e um benefício horizontal, aquele que me reconecta novamente ao homem, ao meu semelhante, sem preconceito, sem racismo, independente de classe econômica, racial, étnica, etc. Se você não entende dessa maneira, é o mesmo que dizer, presbítero Michel, que este não entende o sacrifício de Jesus. É o mesmo que dizer que a gente só entende unilateralmente, literalmente, ou lateralmente, melhor dizendo, unilateralmente, o sacrifício de Jesus. Quando, na verdade, a gente precisa receber o efeito completo dessa morte de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, e o comentarista tenta nos colocar aqui diante dessa problemática, mostrando que aquele que é beneficiado pelo sacrifício de Jesus na cruz, ele precisa, então, fazer valer este sacrifício, não somente do ponto de vista vertical, como também do ponto de vista horizontal. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: se você hoje entende que foi abençoado, beneficiado pelo sacrifício de Jesus na cruz, mas não dialoga com as pessoas, não convive com os contrários, não consegue respeitar o posicionamento de cristãos que pensam diferente de nós. Isso, segundo o apóstolo Paulo, não é entender a verdadeira mensagem que a cruz tenta nos passar. O comentarista, então, coloca para nós, aqui, falando sobre essa derrubada do muro, o muro caiu, e essa separação entre os homens que, na cruz, ela não deve existir, e o conceito da lei de mandamentos. Ou seja, a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que, na verdade, são as três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Ou seja, quando a gente entende essa perspectiva aqui, a gente pode considerar, obviamente, que muitas prerrogativas da lei de Moisés, e que ela, diga-se de passagem, algumas estão até presentes nas igrejas hoje, nos dias atuais, elas, na cruz de Cristo, elas também foram cravadas junto com a sua carne, poderíamos dizer. Então, isso aqui, meu amigo Michel, obviamente vai trazer uma espécie de relativização sobre algumas prerrogativas da lei de Moisés e que a gente precisa pensar qual é o seu valor nos dias atuais. E falando dessa questão de relacionamentos, Douglas, me corrija se eu estiver errado, fica à vontade, parece que Paulo reforça isso em Efésios 6, no verso 12, que ele dá uma série, né, de direcionamentos ao povo, e ele no verso 12 diz o seguinte: ele enfatiza que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. E a gente pode fazer esse link dessa evidência que Paulo fala de carne e sangue, mostrando para nós que o inimigo não era aquele que pensa o oposto da gente, porque nessa queda, nesse muro e nessa extensão de um relacionamento, e a cruz é bem tem um símbolo e tem uma comunicação muito forte sobre isso, né? Sobre a verticalização do relacionamento do homem com Deus e na horizontalização. A gente erra quando a gente entende que alguém que pensa de forma contrária, ou que tem uma religião diferente, ou que tem alguns hábitos diferentes do nosso. A gente erra quando a gente pensa que esse cara é inimigo nosso, porque, de repente, não acredita no nosso Deus como um ateu, ou como professa uma fé diferente da nossa. E a gente traz hoje, graças a Deus que a gente vê isso muito menos. Mas durante muitos anos a gente pensou e via eles como inimigos, né? E essa passagem, essa essência desse texto aí diz pra gente exatamente o oposto, né? Exato. Eu vou te responder essa pergunta, mas eu gosto de ler um texto. Por favor, leia a Bíblia aí. Efésios 1:10 diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos foi a encarnação. A encarnação veio, então, segundo o apóstolo Paulo, para congregar em Cristo todas as coisas. E congregar em Cristo as coisas que estão nos céus e as coisas que estão na terra. Então, veja, é aquilo que o Michel está dizendo. A dupla finalidade da plenitude, a dupla finalidade da encarnação
Eu quero reconciliar as coisas que estão no céu e vamos reconciliar também as coisas que estão na terra. Falando exatamente dessa dupla aplicação, vertical e horizontal. Quando a gente não entende que o sacrifício de Jesus vem para reconciliar a terra, é isso que está falando aqui. Se eu não entendo que o sacrifício de Jesus veio para me reconciliar na terra, eu estou cometendo um erro muito grave. Por quê? Porque isso é exatamente o atual momento que a gente está vivendo. As pessoas hoje não conseguem suportar o diferente. As pessoas hoje não conseguem conviver ou dialogar cordialmente, fraternalmente com os contrários. Uma pessoa como essa, Michel, erra. Ela erra. Agora, por que uma pessoa que não entende o evangelho dessa maneira erra? Primeiro, porque muitas vezes ela privatiza o sacrifício de Jesus para ela. Entende? Tem muitas pessoas hoje que privatizam o sacrifício de Jesus. É como se fosse o seguinte: ele monopoliza a salvação para si, mas ele esquece também de pensar que Jesus se revela de outra maneira para outras culturas. E é aqui que Paulo está querendo congregar o gentil com o judeu. Ora, pessoal, você sabe muito bem disso. O judeu sempre foi sectarista. O judeu sempre foi exclusivista. E aí o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, doutor dos gentios, está acrescentando à igreja de Cristo um monte de gregos que vieram do politeísmo e tudo mais. E Paulo está dizendo, estes têm o mesmo direito em Cristo Jesus. E todas essas barreiras culturais, filosóficas e até teológicas, elas são removidas em Cristo Jesus. Quando o cristão não entende isso, é o mesmo que não entender o valor do sacrifício de Jesus, ou entender unilateralmente, agora falei certo? Unilateralmente, a perspectiva vertical, quando, na verdade, Paulo está trazendo para nós uma perspectiva horizontal. Quero dar um testemunho rapidinho aqui, posso? Muito bem. Eu atualmente estou estudando com padres, estudo com luteranos, estudo com adventistas, estudo com frei, franciscano, tem tudo lá. Até assembleano. E até assembleano, glória a Deus. E lá, os professores sempre falam assim, essa turma aqui ela é bastante ecumênica. E nós temos muitos debates na sala. Agora a sala está se tornando virtual, né? E a gente consegue conviver bem. Cada um respeitando sua tradição, cada um respeitando o seu dogma, cada um respeitando a sua fé, mas todos nós temos o objetivo principal, que é Jesus, a Trindade, é o Pai, é o Espírito. Se a gente conseguir entender isso, a gente vai conseguir respeitar quem pensa diferente da gente, Michel. A gente vai conseguir respeitar não somente quem pensa diferente da gente, mas gente que tem uma fé diferente da gente também. E tudo isso, eu diria, que é uma tentativa de Jesus congregar na terra todas as coisas. Congregar na terra todas as coisas. Então, nós temos adventistas, testemunhos de Jeová e tantas outras igrejas que são consideradas por nós seitas. Tudo bem, pessoal, nós não vamos fazer uma pontuação sobre isso. Mas se eles têm o mesmo destino, entre aspas, que nós, ou seja, de agradar a Deus, de servir a Deus, eu não me arrisco dizer contrário. Eu não me arrisco dizer contra. Eu não me arrisco dizer. Então, hoje a gente está vivendo um mundo totalmente segmentado. E aí, hoje a gente entra nesse mundo segmentado nosso, ok? E muitas vezes demoniza o outro. Quando o apóstolo Paulo está tentando trazer e mostrar que em Cristo não há homem nem mulher, nem servo nem livre, nem grande nem pequeno, mas Cristo seria um só em todos simultaneamente. E aí, só para ficar claro, Douglas, e a gente fechar qualquer possibilidade de má interpretação, concordar não significa aceitar. Ou, não sei, eu posso até não concordar, e a gente tem pontos de discordância, se é isso que eu posso falar. Mas não significa necessariamente que eu reprove ele, ou que eu parta para algum tipo de agressão, ou enfim, ou que eu isole ele num canto porque ele não pensa. Eu posso não concordar, mas eu respeito. E aí, o que torna isso mais importante hoje
E aí a gente, abrindo até um pouco essa questão do leque só de teologia, mas envolvendo política, que hoje é uma coisa que ferve na veia da gente, né? A gente tem todo o direito de discordar, e isso daí é direito adquirido nosso. Agora, a gente tem o dever de saber respeitar, e parece que isso, quando confronta a gente, isso dói, porque muitas pessoas hoje acabam perdendo até o domínio próprio e partem por desrespeito porque não concordam ou não entendem, quem sabe, um ponto de vista, uma opinião divergente. E aí a gente entra na questão da rede social, que é um ambiente mais frio, né? E às vezes nem sempre a pessoa quer colocar aquilo ali como uma outra pessoa do outro lado e não entende, ou entende de uma forma que não foi necessariamente a ideia, e se cria um embate, se cria uma guerra, se cria uma discórdia por causa de uma falta de interpretação, quando na verdade deveria pelo menos ter o respeito, né? Exato, perfeito. E eu acho que o que é mais bacana entender isso, ô Michel, isso deveria ser um senso comum, não precisa nem de religião para ter esse pensamento. O que o Michel está dizendo aqui, a gente não precisa nem ter algum tipo de envolvimento com religião para entender isso. Agora, se torna muito mais desafiador para mim saber que a minha religião exige isso. Saber que o meu Deus morreu para isso também. Saber que o meu Jesus se auto-sacrificou para isso. Então veja, pessoal, vou provocar aqui você com todo respeito. Se a gente vive hoje, nesse mundo, que as pessoas brigam, que as pessoas, e é aquilo que o Michel falou, discordar é uma coisa, aceitar é outra, concordar é outra. Mas as pessoas hoje, elas não conseguem sequer suportar a discordância. As pessoas não conseguem suportar a discordância. Todo o apreço, toda a admiração por uma pessoa pode ficar definitivamente comprometida a partir de uma pregação, a partir de uma postagem, a partir de um posicionamento. Tudo que aquela pessoa faz pode ser comprometida o dia que eu discordar de você ou o dia que você discordar de mim. Que mundo é esse, pessoal? Que cristianismo é esse? O apóstolo Paulo está nos desafiando a fazer como Jesus, congregar na terra. A gente só pensa na congregar no céu, olha. Então ele está no céu restaurando, reconciliando a nossa relação com o Pai. Nada disso. É isso. Mas Paulo está dizendo, e a nossa reconciliação aqui na terra? Ela vai depender de um fator, que é o fator que nós vamos chegar aqui logo no tópico 2. Tá bom, pessoal? Antes disso, eu quero ler aqui para você que está na sua casa, o versículo de número 15. Efésios 2,15. Olha que texto sensacional. Na sua carne desfez a inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo povo, fazendo a paz. Na sua carne, ele crucificou as inimizades. Você certamente já ouviu aquela frase, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Vamos parafrasear nessa manhã? Ele tomou sobre si as nossas inimizades. Que coisa legal. Ele tomou sobre si as nossas inimizades? Ele tomou sobre si as nossas inimizades. Seja amigo das pessoas. Seja cordial com as pessoas. Seja companheiro dessas pessoas. Seja solidário. E viva e celebre o sacrifício de Jesus nessa perspectiva horizontal. É o que está faltando para nós cristãos nesse tempo. Qual é o elemento capaz disso? Ah, meu Deus, eu vou te provocar de novo. Diz o texto que Jesus, quando veio, ele evangelizou a paz, trazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz aos que estavam longe. Pessoal, somente na carta aos Efésios, em toda a Bíblia Sagrada, você vai ouvir essa frase, Evangelho da Paz. Não tem, Michel. Em nenhuma outra carta do apóstolo Paulo tem sobre o Evangelho da Paz. E é exatamente isso que fala Efésios capítulo de número 6, quando fala da armadura de Deus. Olha lá. Efésios capítulo de número 6 e o versículo de número 15. Calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. É curioso, porque o Evangelho, nos Evangelhos, e também à medida que os autores bíblicos vão pontuando, eles sempre colocam um sufixo diferente.
Evangelho da esperança, evangelho da graça, evangelho da justiça, evangelho do reino, etc. Em Efésios, unicamente em Efésios, você tem a expressão evangelho da paz. Ela aparece várias vezes. Vindo Jesus, evangelizou a paz, pregou a paz, e Paulo diz, eu quero que você se equipe com as armaduras espirituais para pregar o evangelho da paz. É esse tipo de evangelho que está faltando para a gente pregar. É verdade. E só finalizando em cima de Efésios 6, eu sei que não é o texto, mas é bem pertinente. Quando Paulo entra, e esse texto é fantástico, essa parte então, quando ele entra no verso 10 para falar da armadura de Deus, ele começa o seguinte, ele começa dizendo finalmente, ou seja, a ideia que ele dá é de que é a parte final de um conjunto de outras regras que ele dá. E quando a gente vê as regras num todo, que começam no capítulo 5, ele fala, marido, amem suas mulheres, e aí dá o exemplo de igreja, de Cristo e igreja. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como a igreja é e deve ser com Cristo. Aí ele fala dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, falam dos maridos com dos patrões com os empregados, enfim. Ele cria e cita uma série de deveres morais e cita relacionamentos, e cita amizades, e cita aproximação, para no final ele dizer, e finalmente, agora parte para o espiritual, ou seja, existe um ponto de partida. Exato. Não que necessariamente seja, eu tenho que ter, ou só acontece aqui, não é. Mas Paulo fala assim, para que a sua armadura seja completa e seja plena, você tem que ter, e aí fica evidente aquele versículo, se eu não me engano, de Coríntios, ou de Efésios, eu não lembro agora, que seguir a paz com todos, ou no que depender de vós, tenham paz com todos, enfim. Ele fala dessa questão de relacionamento, por quê? Porque a proposta da cruz é isso, é relacionamento, é amizade. Não digo chamar todos de amigos, ser íntimo de todos, mas de manter uma civilidade, de manter um respeito, de manter um ambiente de paz, e a partir daí se pregar e se viver o evangelho, porque eu acredito, e aí eu tenho, não vou falar, não entrar no testemunho da minha esposa, mas a minha esposa ela é um exemplo vivo disso para mim, porque onde ela trabalha hoje, Douglas, é muito importante, interessante, porque ela quase não fala de Jesus. Ela não é uma dessas que fica porque Jesus, porque Jesus, porque Jesus, porque Jesus. Mas sempre quando tem algum problema, alguma situação adversa, algum problema crítico, as pessoas vão até ela e chamam ela de pastora Nívia. Por quê? Porque ela sempre foi uma pessoa que sempre pregou a paz ali, e quando tinha oportunidade falava de Jesus. Até inclusive um dos funcionários mais queridos da empresa dela, para você entender, ele pegou o Covid, está internado em estado gravíssimo, fizeram uma live com todos os funcionários da empresa, e chamaram a Nívia para fazer uma oração. Ou seja, no meio de pessoas que eram gnósticos, ateus, espíritas, enfim, católicos, se chama a Nívia para trazer uma palavra. Por quê? Porque ela sempre foi uma pessoa que nunca tentou bater de frente com as outras pessoas para provar que a fé dela era melhor, ou para mostrar que as outras pessoas iam para o inferno, não. Mas que sempre foi uma pessoa disponível e acessível, para sempre no momento, e pela postura, principalmente, eu acho que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E eu volto a dizer, entender isso é entender a cruz. Entender isso é entender a cruz. O Michel tocou num ponto aqui também muito interessante. Por quê? Porque ele vai então trazendo essa série de aplicações morais, pai, filho, irmão, irmã, marido, esposa. E Paulo deseja que a gente desenvolva a paz nesses lugares também. E eu acho que nada mais interessante do que falar sobre essa importância de você desenvolver a paz dentro do seu lar. Nesse período de confinamento, estava conversando aqui em off com o Michel, que há muitas pessoas pedindo socorro dentro das casas, dentro dos lares, muitos casamentos que estão vivendo uma instabilidade, muitas famílias que estão vivendo desajustes emocionais. E se você é um cristão, servo de Deus, serva do Senhor, e entende essa escola bíblica dominical nessa manhã, leva a paz para dentro do seu lar, leva a paz, evangeliza a paz. Seja você um instrumento de paz para o seu próximo, para aqueles que estão em aflição nesse momento. Entenda que isso faz parte do sacrifício de Jesus Cristo. Paulo, então, vai trazendo uma série de obrigações, entre aspas, da importância da gente, então, levar essa paz. E aí, Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que isso tem relação com a gente? Isso tem relação que talvez num momento como esse, as pessoas estão se enchendo de tantas coisas. Eu usei aqui o texto que fala sobre bebida, mas não é sobre bebida que eu quero falar, não. Mas às vezes a gente vai se enchendo de tanta coisa, tanta notícia ruim,
tantas tragédias, tantas coisas que vão acontecendo ao nosso redor, que a gente acaba perdendo a nossa paz interior, sabe? Então, se encher do Espírito nesse momento é realmente muito importante. Sempre cito, quando falo sobre esse texto, de uma frase de Santo Agostinho que marca a minha vida, né? Para você se encher do que está vazio, você precisa se esvaziar do que está cheio. Então, é importante você, nessa manhã, tirar reflexões e falar, não, Deus, eu não vou mais brigar com as pessoas, eu não vou mais arrumar problema com as pessoas, que às vezes a gente acha que o demônio só usa as pessoas. Nunca tenta, de alguma maneira, também nos impelir e a gente ser instrumento para Satanás. Em nome de Jesus, entenda que você está sendo desafiado a levar a paz, evangelizar a paz, ser instrumento de paz. E era isso que o apóstolo Paulo estava tentando fazer. É sempre importante a gente voltar ao ponto de vista histórico. Pessoal, quando a gente lê as cartas de Paulo, esse foi o grande desafio ministerial de Paulo. O desafio ministerial de Paulo foi tentar congregar em Cristo todas as coisas. Paulo via com bons olhos a mulher no ministério, por exemplo. Paulo sabia que entre servos e livres, na época, havia escravidão. Todos eram um em Cristo Jesus. Na própria carta aos Efésios, Paulo fala isso. Aquele que é servo, trate bem aquele que é o patrão. E o patrão, trate também bem o servo, porque todos vocês são irmãos em Cristo Jesus. Tudo isso, pessoal, são efeitos da cruz de Cristo na nossa vida. Então, eu espero que nessa manhã fique mais do que claro que a cruz de Cristo nos desafia a uma vida terrena, não somente nos beneficia de maneira vertical, mas olha quantos pontos aqui o apóstolo Paulo está trazendo sobre essa relação do cristão com o mundo, a relação do cristão com a sociedade, a relação do cristão com o próprio outro cristão. Tudo isso é um benefício da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Comente aí, mande sua pergunta, fala aí com a gente aqui. A gente está pronto aqui para, de alguma maneira, responder, tá bom? Bom, seguindo isso, então, o comentarista vai dizer que Cristo é a razão da nossa paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Nada mais oportuno do que falar sobre isso. Jesus disse que nos deixava uma paz que não era a paz que o mundo dava. Que paz é essa, pessoal? Era a famosa Pax Romana. A Pax Romana. O estudante de história vai saber isso bem. Mas a Pax Romana, grosso modo, foi uma política imperial de levar paz para comerciantes, para peregrinos, para navegadores, para todos aqueles que poderiam transitar pelas estradas romanas que conectavam o Oriente e o Ocidente. Havia uma política séria naquela época, que era a Pax Romana. Eles queriam favorecer, então, o comércio, as navegações. Então, eles exterminaram piratas, exterminaram salteadores, deram livre acesso com um esquema de segurança muito forte, com engenharia, com aqueduto, com tudo. Roma preparou tudo para poder oferecer paz, para poder ganhar imposto, para poder ganhar dinheiro. Jesus conhecia essa paz, mas Jesus diz que não é essa paz que ele dá para a gente. Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo a dá. Era o mundo daquela época. Jesus, então, tenta nos oferecer uma paz que transcende a essa paz da sociedade, que não tem paz coisíssima nenhuma. Mas ele nos dá essa paz. Que paz é essa? Ah, pessoal, você já sabe. É a paz que excede toda a racionalidade. A paz que excede todo o entendimento. Você está com dificuldade, você está na prova, você está enfrentando adversidade, mas Deus tem colocado paz no seu coração para você deitar e dormir, porque Deus te faz repousar em segurança. Você tem esperança, você tem fé, você acredita que virão dias melhores. Temos que acreditar nisso. E tudo isso, pessoal, é algo precioso que Deus tem dado para nós. E é a cruz de Cristo que nos faz ter acesso a essa paz indizível, essa paz indefinível. E essa paz que você tem, você precisa não somente agora transmitir, mas se beneficiar com essa paz. É a hora de você tirar benefícios com essa paz. Jesus te deu essa paz. Não é uma paz que a sociedade dá, não é uma paz que vem pela economia, não é uma paz que vem pela ciência, não é uma paz que vem pelas notícias dos infectologistas. Não. A nossa paz vem de Jesus. A nossa paz vem do nosso Cristo. E você precisa desfrutar
dessa paz. Vou falar como pentecostal agora. Recebe aí, crente, essa paz na tua casa. A paz que faz Jesus dormir no meio do barco, no meio de uma tempestade, né? Eu uma vez ouvi um pastor batista dando uma explanação sobre esse texto, e ele fala que a paz que Jesus dá é aquela que ele ensina não a não ter tempestade no meio do barco, mas ensina a conseguir descansar nisso. E é isso que está faltando para a gente hoje, né? Para muitos de nós, né? Para nos generalizar. Exato. Então é um momento, o meu amigo Michel, que a gente precisa. Essa aula de hoje, nessa manhã, ela realmente é um paradigma. Ela é um paradigma. É um paradigma porque me abre os olhos para olhar o sacrifício de Jesus, como é a extensão desse sacrifício, cara. Às vezes a gente pensa sempre naquela questão do pecado. Ele salvou a minha vida, ele perdoou meu pecado. Não, a cruz tem um efeito muito mais extenso. Muito mais extenso. Olha a onda de desafios, de benefícios também, é verdade. Como diz Paulo, já tratamos sobre isso, sobre bênçãos espirituais. Não é possível que num momento como esse a gente não vai se aproveitar de tudo isso, não vai se valer de tudo isso. Eu imagino as dificuldades que você tem passado em sua casa. Imagino também que você imagina as dificuldades que eu tenho passado na minha casa. E a do Michel, e todos nós estamos enfrentando. Eu acho que nada mais justo ler Efésios e entender que é o que Paulo diz, em grego. Não há bárbaro, não há servo, não há cita, não há homem, nem mulher, Cristo, tudo em todos. Esse será o desfecho da humanidade, quando Cristo será tudo em todos. Quando Cristo será tudo em todos. E é isso que o apóstolo Paulo tenta nos dizer. Então você, por favor, tenta vencer seu medo. Vença os seus dramas. Crie esperança no seu coração. Se apegue à palavra de Deus. Leia Efésios hoje, na sua casa, depois do almoço. Você vai gastar 30 minutos do seu tempo. E eu tenho certeza que você vai ser muito mais edificado ou edificada pela aula que a gente está dizendo aqui. Tem uma pergunta da minha amiga irmã Ana Cláudia Lima Santos, que ela fala o seguinte: o que fazer quando a ausência de paz parte das grandes lideranças religiosas? Aí ela cita, né, a questão de cargos eclesiásticos, mas eu acredito que a pergunta dela é muito voltada para esse momento atual, onde o povo se dividiu para defender cenários políticos, enfim. O que se faz? Qual um conselho que você pode dar para ela, Douglas? Minha amiga, o meu conselho é: busque a sua paz na Bíblia. Busque a sua paz na sua espiritualidade. Busque a sua paz por aqui, por esse canal que a gente está falando aqui para você agora. Por quê? Porque muitos líderes acabam se engajando, né, nesse tipo de militância sem pensar nas consequências que podem vir do maior para o menor, ou de cima para baixo. E isso nos traz uma sensação de insegurança. Mas eu diria que a sua fé não está nesses líderes. A sua fé está no Senhor Jesus. A sua fé está naquele que morreu por você. E não pense que eu não entendo o que você está falando. Nós entendemos o que você está falando. E eu realmente esperaríamos até uma postura diferente. Mas isso é mais um fator para você tirar a sua conclusão de que a nossa fé está no autor dela. A nossa fé está no Senhor Jesus. Então, busque a sua fé, busque a sua paz naquele que morreu por você, eu diria. Tá bom? É isso aí, obrigado. Deus abençoe. Pessoal, caminhando então, nós chegamos então ao terceiro tópico. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Quero ler aqui rapidinho. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Eu quero sair desse texto e quero ler 2 Coríntios. Eu quero ler 2 Coríntios porque eu amo o ministério da reconciliação. 2 Coríntios... Já está na hora? 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo 17, texto clássico. Assim que, se alguém está em Cristo, é nova criação ou criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Ele não somente nos reconciliou, mas ele nos deu uma diaconia, ministério, obra, serviço. Ele me deu um serviço. Olha a extensão do sacrifício. Ele não somente me reconcilia com Deus sem a consciência de culpa, ou seja, eu hoje posso me apresentar diante de Deus, sabendo que eu obtive o perdão dos meus pecados, sem a consciência de culpa, como ele me deu essa missão de reconciliar os homens com Deus. E aqui, esse ministério é um ministério para todos aqueles que foram reconciliados. Não é um ministério para o pastor. Não é um ministério exclusivo para o cantor ou para a cantora. Não. É um ministério para todos aqueles que foram reconciliados. Desculpa, pessoal, falei antes. Você foi reconciliado com Deus? Fui. Então, Deus te deu o ministério da reconciliação. Olha o que o texto diz. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós o quê? A palavra da reconciliação. Você tem a palavra da reconciliação. Michel, eu acredito que se o cristão ele não servir para apagar incêndio, para trazer paz, nesse período de caos, quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Então, quando a gente entende a extensão do sacrifício de Jesus, Jesus está querendo dizer para nós, hoje, vocês são capazes de acalmar as tempestades, vocês são capazes hoje de levar a minha paz que eu deixei para vocês, leve para esse mundo em caos, leve para a sua família. Talvez não, obviamente, a gente não pode agora se encontrar fisicamente, mas mande um áudio, faça uma ligação, envie paz para as pessoas, reconcilie as pessoas com Deus. Aproveite esse momento para dizer que nada mais há de tão oportuno do que a pessoa tirar reflexões agora e se envolver com o Senhor Jesus, se envolver com Deus. Jesus colocou em você, a palavra da reconciliação. Em duas dimensões. Reconciliar-se com Deus e, obviamente, isso vai canalizar para benefício de todos os homens. Vou beber uma água. Citar aqui o texto do Sermão do Monte, né? O famoso Sermão do Monte que Jesus fala. E no capítulo 5, no verso 9, que ele diz, bem-aventurados os pacificadores, pois estes serão chamados filhos de Deus. Olha a importância da identidade que a gente tem e daquilo que a nossa identidade precisa produzir em nós, né? Perfeito. Então você está sendo desafiado nessa manhã. Agora o comentarista coloca para nós que para que tudo isso seja possível, ou já é possível, alguém pagou um preço. Alguém se tornou, segundo o comentarista, maldito de Deus. E quem foi esse maldito de Deus? Foi o próprio Senhor Jesus. Ele se fez maldição por nós. Ele recebeu toda a carga de pecado da humanidade. Pagou uma conta que não era dele, para que ele colocasse em nós a paz e evangelizasse essa paz, a palavra da reconciliação, a mensagem da reconciliação. Agora a gente precisa olhar esse efeito olhando quem sofreu para que tudo isso fosse real, o Senhor Jesus. Para que tudo isso fosse real, concreto e poderoso na sua vida, alguém pagou o preço. E esse preço foi pago pelo Senhor Jesus. Olha o que o comentarista colocou. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Jesus se submeteu. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo de ossos nas pontas. Aqui, ele coloca-nos diante de uma realidade que muitos pensam, eu sei que as pessoas já assistiram aquele filme do Mel Gibson, inclusive, que pensam que Jesus foi chibatado. Jesus não foi chibatado, Jesus foi flagelado, que é exatamente esse instrumento que ele está dizendo, que eram fitas de couro de 1 metro, e nas pontas dessas fitas, ossos de carneiro, alguns deles, e chumbos, todos eles
cegos, para que cortasse mesmo. E Jesus, então, se submeteu a uma sessão de flagelo para que tudo isso se tornasse real na nossa vida. Ah, meu irmão, não é possível que, de alguma forma, você não vai se sentir tocado ou tocada pelo sacrifício de Jesus. Em seguida, diz o comentarista, era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era um escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Apesar disso, glória a Deus, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Tudo isso é o ministério da reconciliação. É um Jesus que se submeteu a passar pela morte mais truculenta da história do mundo antigo. A história do mundo antigo. E ele morreu a nossa morte, para que hoje nós pudéssemos viver a vida dele. Paulo diz um texto muito interessante. Porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gente, não é possível que nessa manhã Jesus não está falando no seu coração dizendo, eu quero que você se empenhe mais um pouco, se esforce mais um pouco. Eu paguei o preço. Vocês estão sendo beneficiados pelo preço que eu paguei, o Senhor Jesus. E Ele colocou essa palavra na nossa boca. Que palavra é essa? O Evangelho da Paz. Que palavra é essa? A palavra da reconciliação. O nosso dever nessa manhã é seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. E nessa cruz, Jesus Cristo vai reconciliando. E isso está acontecendo, a gente não vê. O mundo vai convergir para Cristo, até que o grande dia chegue. E nesse dia, Jesus será tudo em todos. E Jesus quer que você faça parte dessa história. Jesus quer me fazer participante dessa história. Então, se você hoje pode, e eu sei que você pode, tenha paz com as pessoas. À medida que eu estou falando para você aqui, eu me lembro de rede social, que eu estou sempre na rede social. Michel sabe disso, está lá também. E eu falei para esse sujeito aqui, para esse homem de Deus, eu falei, meu Deus do céu, é só briga na rede social, é só briga na rede social. E a gente que sempre faz postagem, a gente percebe o requinte das respostas. Acabou? A gente percebe o requinte das respostas. E a isso eu não me submeto. A gente mantém nossos posicionamentos, o que a gente pensa, o que a gente crê. E com relação às postagens, eu não tenho problema nenhum. O que me deixa aborrecido muitas vezes são os requintes das pessoas. Como as pessoas afrontam, como as pessoas ofendem, e são cristãs. Não foi essa a palavra que ele colocou na sua boca. Ele colocou a palavra da paz, ele colocou a palavra da reconciliação. Isso não significa ser alienado, não é isso. Não é manter posicionamento, não é isso. É conseguir transcender sobre todas essas coisas. E aquele que discorda de você, após você liga, bate um papo, troca uma informação, confessa que você o ama em Cristo, aquela pessoa, e tudo isso vai conseguir triunfar sobre todo esse mundo dividido que a gente vive hoje. Sobre essa sociedade tão dividida entre esquerda, direita e centrão, entre ateus e cristãos e tantas outras coisas. Você é esse instrumento de paz. E Jesus Cristo morreu para que você faça isso. Então veja, todo cristão que se isola após a sua fé, ele não entende o sacrifício de Jesus. Ele não entende. Ah, agora me converti, não falo mais com o vizinho. Por que não? Agora que deveria falar. Ah, agora eu me converti lá no trabalho. Não era cristão. Se tornou cristão no trabalho, agora ele hoje expressa uma santidade que afasta as pessoas. Essa era a santidade dos fariseus. Essa era a santidade dos homens religiosos, que não conseguia conviver com o semelhante. Ok? Só conseguiam conviver com aquele que era semelhante ao perfil dele. Que era semelhante ao perfil dele.
Jesus não fez isso. Jesus se assentou com prostitutas, Jesus deu atenção para mendigos, Jesus deu voz para os anônimos, e isso impactava aquelas pessoas que pensavam: que homem é esse? Que homem é esse? Que Deus é esse? Pois é um Deus que se humaniza e que entende que a reconciliação no mundo aconteceu por um processo chamado humanização. Vou passar a palavra aqui para o Michel. Eu li isso num livro que ele fala exatamente sobre isso. Se Deus não acreditasse na humanidade, ele não perdoaria todo mundo através da humanização. O que isso significa? Isso significa dizer que Deus decidiu, na sua multiforme sabedoria e graça, ele poderia salvar o planeta e as pessoas de todas as maneiras. Mas como ele decidiu fazer isso? Através de um corpo humano. Ele decidiu fazer isso se humanizando. Então, o caminho para a redenção é a humanização. Vou falar aqui, Douglas, a gente ainda tem cerca de 15 minutos ainda, 20 para explorar um pouco mais, mas a gente critica sempre, né, um extremo que vai de encontro ao nosso tipo de posicionamento. Eu não sei, assim, eu não sou a favor de nenhum dos extremos, porque eu acho que qualquer tipo de extremo acaba sendo nocivo. E por que você deve estar falando isso? Porque quando a gente vê alguma pessoa, a gente conhece uma pessoa que se converte, você fez uma colocação bem legal e pertinente, a gente vê que a pessoa era elétrica, gostava de dançar, gostava de fazer as coisas no mundo, e quando vem para Cristo se trava toda, a gente já fica incomodado, fala: pô, aquele cara ali sempre foi um cara que gostou de dançar, sempre foi um cara que gostou de fazer, e agora já não faz e tal, a gente se trava. Em contrapartida, a gente se prende muito a essa ponta do extremo, e a gente esquece um pouco da ponta do outro extremo do quê? De que era um cara que se relacionava com todo mundo, e porque aceitou Jesus e se converteu, já acha que já não deve falar. Então, assim, a pessoa precisa entender que ela pode vir a Cristo e permanecer com os, não digo com os hábitos, mas com as expressões que ela tinha agora em Cristo. Como da outra forma, ela pode continuar se relacionando com as outras pessoas e manter o ambiente, o círculo de amizade que ela tinha antes em Cristo. Porque aí a gente traz aquela passagem de Mateus, que Jesus fala muito bem que a gente é sal da terra e luz do mundo. E aí ele vai falar assim: para qual serventia do sal se não tem com que salgar? Ele é pisado e jogado fora. Então, assim, se a gente vira sal e se tranca dentro do saleiro e a gente não serve para nada, achando que a gente está agradando a Deus nisso, a gente vai se espantar e muito provavelmente se surpreender com um tipo de reprovação de Deus, porque Deus vai falar assim: ó, eu não te chamei para ser sal dentro do saleiro só. Você pode até ficar no saleiro ali, mas quando você for colocado na superfície, que você precisa dar sabor e preservar, você precisa agir, você precisa ser. E qual é a função e a utilidade de uma grama de sal dentro de um saco de 1 quilo de sal? Ele vai ser só mais um. Quando, na verdade, quando a gente... E aí, tem um pastor que sempre fala isso, né? Você entra na churrascaria, pede aquela picanha, ela vem toda suculenta, toda gostosa. Quando tu parte, bota pra dentro e percebe que ela tá sem sal, tu vai falar assim: pô, meu irmão, você tá de brincadeira comigo. É verdade. Pô, eu tô querendo sabor, tô querendo perceber o gosto e não consigo. Amigo, taca sal nisso daí. É mais ou menos Jesus falando assim: cara, vai para lá ser sal lá, cara. Não é só dentro do saleiro, não. Exato. Muito bem. O presbítero Michel fez uma pontuação muito pertinente, e isso acontece toda semana. As pessoas estão se convertendo, as pessoas estão vindo para Cristo e parece que são inibidas da sua felicidade. É como se fosse o seguinte: aqui você não pode rir, aqui você não pode gargalhar, aqui você não pode brincar. Eu sei que a liturgia é algo muito sério, mas a gente precisa ser nós mesmos quando chegamos na igreja. O que Deus apagou foi o nosso pecado. O que Deus fez foi a nossa reconciliação. Mas a minha identidade preserva. E as pessoas hoje, e lamentavelmente muitos obreiros, às vezes eles vão desenvolver uma personagem que ele não expressa a verdadeira identidade de quem ele é. Ah, meu irmão, o que chocou Jesus foi ser exatamente aquele nazareno. Aquele nazareno despojado, poderíamos dizer. Aquele nazareno despojado que se assentava, que comia, que dialogava, que batia papo, que contava história e que pregava o reino de Deus, um profeta da compaixão. O que impactava as pessoas era essa espiritualidade de Jesus tão simples, essa espiritualidade tão humana, essa espiritualidade tão próxima das pessoas,
tão próxima das pessoas. Então Jesus morreu para que você seja você, para que você seja feliz, para que você seja alegre, para que você consiga expressar todos os seus talentos, suas aptidões, seus dons inerentes a você, agora para Jesus, agora para Cristo. Bom, eu acho que eu posso falar disso, porque eu me converti no ano de 2009, e no ano de 2009, 22 anos, no Complexo Alemão, alegre, feliz. Era feliz, não posso dizer que não. Tinha um vazio existencial, é verdade, mas era. E eu tive o cuidado, o presbítero Michel, tive o cuidado de que assim que me converti, eu queria cultivar ainda as mesmas amizades que eu tinha. E tenho elas ainda hoje. É lógico que hoje eu estou fazendo outras coisas, Deus me direcionou para uma outra coisa, mas aquela amizade, o meu amor, o meu carinho, o meu respeito por eles, nunca mudou. Muito pelo contrário, eles ainda dizem isso. A gente participa de um grupo, eles falam, rapaz, o tempo passou e você continua a mesma pessoa. Eu falei, rapaz, continuo, graças a Deus. É sinal de que fui original com você e estou sendo original nesse novo tempo que eu estou vivendo. Importante é que eu não conheço, mas eu posso muito bem afirmar que mudou muito mais da parte deles com você do que propriamente com você para eles. Né? Exato. Impressionante. Exato. E o nosso amigo pastor Silvio aqui, sempre com vocabulário rebuscado, né? Falando assim, o universalismo do amor de Deus prova... tem prova nisso, aí ele cita o caso de Jonas pregando aos ninivitas. Uhum. Pois é, o universalismo, né? Essa palavra é complicado. É lógico que o amor de Deus é universal, né? O Silvio está certíssimo, é porque teólogo é assim mesmo, eu sei como é que é. O amor de Deus é universal, como ele tentou mostrar para o profeta Jonas, perfeito. Agora... a salvação, né, embora a gente esteja falando aqui numa escala universal, obviamente que serão para aqueles que vão receber esse sacrifício de Jesus. Então o Silvio está perfeito, está correto, está certíssimo. E o profeta Jonas não conseguiu entender. Agora, por que o profeta Jonas não conseguiu entender? Porque o camarada privatizou. Ele privatizou. Agora, veja, ele é um profeta que está exprimindo naquele momento o sentimento de toda a nação. E Deus está abrindo a porta da salvação e as pessoas, então, se encrencam com isso. É impressionante. É impressionante. Quando a gente olha para a igreja primitiva que era um tanto pouco legalista, aguardem aí que está chegando meu livro Apóstolos Helenistas, que estou tratando sobre isso, fazer um mexão aqui, né? Pois é. Ou seja, a igreja de Jerusalém, que era uma igreja legalista, que queria suprimir o povo cheio de dogmas, meu Deus do céu, o apóstolo Paulo, Barnabé, Tito e tantos outros estão tentando abrir. Por quê? Porque tem gente chegando. E às vezes, o crente, acho que a gente até transcendeu muito sobre isso, mas isso ainda é real, de repente serve para quem está nos assistindo. Tem muitas pessoas que não podem, que às vezes não vão permanecer na igreja, não é por Jesus, não é pela Bíblia, não é pela liturgia, não é nem pela própria igreja, é pelo fiel, por causa do crente. É porque o crente tenta colocar nas pessoas o padrão de cristianismo que ele vive. E eu fui assim. Deixa eu dar um testemunho aqui, rapidinho. Eu, durante parte da minha vida, quer dizer, até hoje, eu sou um estudioso da palavra de Deus, pelo menos procuro. E eu achava, no início da minha caminhada, que as pessoas tinham que ser assim também. Até que Deus falou comigo que, na verdade, cada um foi chamado para uma coisa, cada um foi vocacionado para uma coisa. E eu achava que as pessoas tinham que ser como eu achava que deveriam ser, e que eu era. Hoje não, hoje eu peço que as pessoas não sejam. Porque eu sei o que eu vivo, o que eu passo, a luta, as batalhas, as crises mentais, existenciais. Então hoje eu peço até para não ser. Então hoje a gente conseguiu entender o que é diversidade, pessoal. Unidade não é homogeneidade. Não é. Homogeneidade é uma coisa, unidade é outra coisa. Aqui a gente já caminha para o final. O texto diz que nós estamos reconciliados pela cruz num corpo. É num corpo só. Então eu estou reconciliado com Michel comigo, nós com a igreja com outras denominações, as denominações com outras igrejas, ok? E todas elas, e todos nós, participamos unicamente de um corpo. Só que nesse corpo, nós vamos exercer, falar isso aqui é chover no molhado, funções diferentes, atividades diferentes. Mas todos nós dependemos invariavelmente um dos outros, ok? Então, essa reconciliação, estamos congraçados no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Aí sim essa reconciliação se torna mística. E é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Nós nos tornamos corpo de Cristo, nós nos tornamos a igreja mística,
e nós nos tornamos, olha que palavra bonita, o comentarista vai colocar aqui, a família de Deus. O comentarista coloca aqui, a família de Deus. Então, tudo isso aqui, volto a dizer, é um benefício, ou são benefícios, que nós adquirimos porque o muro caiu. Porque o muro caiu. Então, eu quero teologizar. Derrube todos os muros que te separa das pessoas. Derrube esses muros. Derrube esse muro na sua família, na sua casa, no seu relacionamento, onde você se relaciona, onde você trabalha. Derrube os muros. Derrube os muros, que eu tenho certeza que você vai enxergar um horizonte bem mais amplo e você vai ver que a vida pode se tornar um pouquinho mais fácil se você contribuir para derrubar esse muro. Bom, finalizo dizendo antes de orar. Jesus na sua cruz. O véu do templo se rasgou e me reconciliou com Deus, apagando o meu passado sem consciência de culpa. E no dia da morte de Jesus, o muro caiu. Não historicamente, já falei. Mas o muro caiu. E nesse muro me deu a possibilidade de conviver com o diferente. Me deu a possibilidade de conviver com pessoas que pensam diferente de mim. E tudo isso, graças a Deus, devido ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Há mais uma pergunta aí antes da gente orar? Podemos orar? Alguém quer fazer a sua pergunta? Temos 1 minuto. Alguém gostaria aí? Michel está ligado aqui? Muito bem, muito bem. Então, vamos orar. Feche seus olhos aí na sua casa. Por favor, curve sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por uma lição tão preciosa, eu diria tão oportuna, Senhor, tão desafiadora também. No mundo, Senhor, em que hoje se tornou conveniente o isolamento, o afastamento, nos ajuda, Senhor, a entender esse elemento da cruz. Senhor, a cruz nos desafia tanto, a tantas coisas. Senhor, e nós não podemos pensar tão somente num benefício vertical da cruz do Calvário. O apóstolo Paulo tentando congregar o mundo, tentando congregar pessoas a Cristo. E havia muitas pessoas interessadas em participar disso e muitas pessoas não interessadas para que o próximo pudesse se achegar. Senhor, quantas pessoas talvez não estão próximas, Senhor, por causa da minha atitude ou da atitude de outras pessoas. Senhor, que a vida de outras pessoas não nos escandalize, Senhor, mais do que foi o escândalo da tua morte. A tua morte, Senhor, foi tão sangrenta, foi tão trágica, foi tão terrível, Senhor, que é por ela, Senhor, que nós podemos suportar tantas outras diversidades. Quando a gente entende a extensão do sacrifício da cruz, não é possível, Senhor, que a gente ainda vai brigar por roupa, por postagens, Senhor, por posicionamento, Senhor, porque um pratica uma coisa, outro pratica outra coisa. Senhor, a tua morte vai muito além disso, Senhor. A tua morte, Senhor, era tão eficaz, mas tão eficaz, que é capaz, Senhor, de todas as culturas, simultaneamente, dentro das suas particularidades, Senhor, encontrar a fé em Deus, encontrar a fé em Jesus Cristo. Quantas pessoas, ó Deus, entendem que Jesus Cristo, para eles, é um Jesus Cristo tão diferente do Jesus Cristo europeu, tão diferente daquele Jesus Cristo do Oriente e até do brasileiro. Senhor, mas a tua palavra diz que o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. O Senhor recebe, Senhor, a oração, o Senhor recebe a sinceridade do nosso coração. Que seja assim, Senhor. E que a gente possa, então, a partir de hoje, entender que o véu do templo se rasgou e os muros também foram derrubados. E que o teu nome seja glorificado na nossa vida, não só, Senhor, até esse momento, mas principalmente daqui para frente, a partir dessa aula. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre o teu povo que está em casa neste momento, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Michel, com as considerações finais. Queria só deixar uns recadinhos para vocês. Hoje, 19 horas, nosso culto de louvor e adoração aqui online na igreja, tá? Você que tem oportunidade, se inscreve no nosso canal. A gente tem um canal no YouTube, a gente tem nossas redes sociais no Twitter, Facebook, no Instagram. Vai lá, pesquisa lá, dá uma olhada, você que não conhece, para entender um pouco do nosso dia a dia, das nossas atividades. E queria deixar um recado bem importante aos membros da congregação de Jacarepaguá e lembrá-los acerca da importância
da nossa contribuição que nós sempre fazemos acerca de dízimos, de ofertas. A igreja se movimenta de uma forma muito forte, muito intensa. Quem é membro aqui sabe, a gente aqui não tem hábito de ficar divulgando, nem fazendo propaganda daquilo que a gente faz, mas como o nosso próprio pastor fala, quem é membro de Jacarepaguá só passa dificuldade sozinho se quiser. A gente tem feito algumas ações, a gente tem praticado assistência, enfim, a gente tem tentado ser igreja nesse período difícil. Então, muito disso, praticamente, quase tudo isso é fruto da sua fidelidade a Deus no dízimo, na oferta. Você que é dizimista, ofertante, a nossa gratidão, né? O nosso muito obrigado, e que você permaneça para que a gente juntos possa não só vencer nas nossas dificuldades, mas possa ser braço assistencialista também, porque isso é um dos papéis da igreja. Então fica aí o convite. Domingo que vem nós teremos aqui a continuidade da escola dominical e vamos ter o privilégio e o prazer de poder ter uma aula aqui com o nosso presbítero Eduardo Araújo, que durante muito tempo foi membro lá da Ebenezer, hoje está no Caxambi e é membro do corpo da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Professor da escola dominical, funcionário da CPAD, e vai nos abençoar muito aqui com a sua presença. Desde já, meu agradecimento a todos, meu muito obrigado a todos e até domingo que vem. Que Deus abençoe a todos, um excelente domingo, em nome de Jesus. Amém.